Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Evangelho de Marcos, capítulo 9. O Senhor falou muito conosco hoje já, mas Ele tem mais ainda para nós. Marcos 9, versículo 33 a 35. Amém, irmãos? Amém. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre qual era o maior. E ele, sentando, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa passagem, irmãos, é bem interessante, que eles estavam ali tendo partido de Cafarnaum, e no meio do caminho eles foram discorrendo pelo caminho, falando ali entre si, e eles estavam no caminho discutindo assim quem que era o maior, né, entre eles, né? São Pedro falava uma coisa, João falava outra, Tiago falava outra, Tomé falava outra, Mateus falava outra, e a discussão era quem era o maior. É interessante isso, eles estavam discutindo isso, mas eles sabiam que Jesus não ia se agradar da conversa. Tanto é que Jesus se faz de desentendido e fala assim: o que vocês estavam discorrendo pelo caminho? Eles podiam falar, né? Não, Jesus, a gente estava discutindo quem era o maior. Mas não. Eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Só que Jesus sabia, né? Jesus perguntou apenas para fazer um teste para eles, né? Mas é engraçado, né, irmãos? Como que a gente o ser humano né? Eles sabiam que Jesus não ia se agradar daquela conversa, mas eles estavam entregues a ela durante o caminho. Mas daí, Jesus viu que eles não queriam falar, mas Jesus sabia, e Jesus falou o seguinte: olha, chamou os 12, olha o carinho, assentando, chamou os 12, quer dizer, para ensinar uma lição, não é? Com carinho, com amor, e falou assim: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e serve de todos. Então, irmãos, esse foi um conflito que existiu ali entre os discípulos, e é um conflito que vai sempre existir. Por quê? Porque a gente é um ser caído, né? O ser humano, ele é um ser caído, né? Nós estamos sendo transformados de glória em glória, mas às vezes vai ter essas discussões, né? Sobre vários motivos. Aqui era o motivo do ego, quem é o maior, né? Se o Senhor nos ensina que é ser o grande, eu vou dar uma receita: seja servo de todos. Seja servo de todos. Se você for servo de todos, no reino de Deus você é grande. E quando um começa a servir o outro, ao mesmo tempo vai caindo o orgulho. Jesus deu uma lição, né, um remédio tremendo para vencer o egocentrismo, a egolatria. Sirvam uns aos outros. Foi o que ele fez quando ele lavou os pés aos discípulos. Glória a Deus. O Rei dos Reis, o Criador, imaginou lavando os pés dos discípulos. Como que nós podemos ter algum tipo de arrogância se ele, o Rei dos Reis, fez o serviço de um escravo, lavar os pés dos discípulos? Então aqui Jesus ele resolveu um conflito. Ele ensinou aos discípulos: sejam servos de todos, um servindo o outro. Agora, irmãos, vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos. Agora Jesus Cristo, nosso Senhor, ele já tinha ascendido aos céus. O Espírito Santo já havia batizado os discípulos, enchido os discípulos, agora estão fazendo a obra. Atos 13, Atos capítulo 13. Atos 13. Aqui nós vemos a primeira viagem missionária. E daí aqui no versículo 13, Atos 13, 13, irmãos, diz assim, Atos 13, 13: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou
para Jerusalém. Amém, irmãos? Então, Paulo estava lá naquela primeira viagem missionária, ele, o Barnabé, e estava ali o primo do Barnabé, o João Marcos. E, por motivos que a gente não sabe, ele, naquela primeira viagem, ele se apartou deles, ele chegou e falou: olha, eu não quero mais continuar na viagem missionária com vocês, eu entrei talvez pensando que ia ser uma coisa, não é aquilo que eu pensei, estou meio cansado, eu vou voltar para Jerusalém, vocês me desculpem. Paulo deve ter gostado, afinal de contas, né, estavam a primeira viagem missionária. Tudo bem, voltou para Jerusalém, a Bíblia não fala a reação do Paulo, mas ele não gostou. Daí, irmãos, vamos lá para Atos, capítulo 15, versículo 36. Atos 15, 36. Olha só o resultado daquilo lá que aconteceu. Agora era a segunda viagem missionária, olha lá. Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Olha só, irmãos, olha o conflito aí, agora o outro tipo de conflito. A gente viu o conflito entre os discípulos, que eles estavam discutindo, quem era o maior. Jesus vai lá e explica o caminho para vencer aquele conflito. Agora surge um outro conflito, que Paulo, na primeira viagem missionária, ele, Barnabé, João Marcos, primos de Barnabé junto. O João Marcos, como vimos, abandonou a primeira viagem. Na segunda ele quis ir junto. E Paulo falou: agora você não vai. Comigo você não vai. Ele queria agora repassar as igrejas, ver como estavam as igrejas que eles haviam fundado na primeira viagem. O João Marcos, primo de Barnabé, falou: não, mas agora eu quero ir. Deixa eu ir junto. Eu quero ir com vocês. Olha, a primeira viagem lá eu estava meio assim, meio em dúvida, mas agora eu estou firme. Deixa eu ir junto. Paulo falou: você não vai não. Daí Barnabé falou: não, eu quero que ele vá junto, mas eu não quero que ele vá. Então faz o seguinte: eu vou com o Silas para outro canto. E o Barnabé então foi com o João Marcos para outro canto. Não é? Houve uma desavença, e aqui houve o que? Um conflito. Irmãos, por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Eu estou querendo dizer que entre os irmãos também sempre vai haver conflitos. Aonde existem pessoas, existe conflitos. Não adianta a gente sonhar, imaginar, a gente sempre falando tudo que agrada, ou a gente sempre ouvindo tudo que agrada. Não adianta. Você vai falar e às vezes não vai me agradar. Às vezes eu vou falar e não vai te agradar. Não é? A vida é assim. A igreja é assim. Mas veja bem, irmãos, só que entre nós existe um diferencial que não há no mundo, porque no mundo há um conflito também, às vezes no trabalho, e às vezes a pessoa, ela não quer mais conversar com você, não é? E às vezes também você não quer conversar com ela, às vezes não dá mais, não é? Mas entre nós existe um diferencial, que é Jesus Cristo. Aleluia. Nós não somos irmãos simplesmente porque nós somos humanos, não é? Porque você vê as pessoas chamando a outra de irmão, não é? Também às vezes a pessoa tem religião diferente, é irmão no sentido de ser amigo simplesmente. Mas nós, quando a gente fala que a gente é irmão, é por causa de Jesus. É por causa de Jesus que nos une, não é verdade? Então, irmãos, isso tem que falar mais alto na nossa vida, mas não quer dizer que os conflitos não vão existir. Mas a partir do momento que existiu um conflito, nós temos que deixar o Espírito Santo falar o nosso coração e nos dirigir para quê? Para que aquele conflito seja sanado. Olha só, o Paulo, homem cheio do Espírito Santo, era perseguidor da igreja, Deus o chamou. E ele era
gente vê um pouco da personalidade dele, ele era meio assim, esquentado, não é? E ele falou, eu não quero que esse aí vá junto. Ele podia falar, tudo bem, João, você quer ir junto com a gente, você deixou a gente na primeira vez, mas vamos então, não tem problema não, né? Você aprendeu agora, quer ficar firme? Eu falei, não, mas ele não quis saber. E daí, irmãos? Paulo continuou a viagem, Barnabé continuou, mas e no futuro? Será que eles nunca mais se falaram? Colossenses agora, irmãos. Colossenses 4:10. Colossenses 4:10, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Colossenses 4:10. Colossenses 4:10. Casa de palma de Colossenses 4:10. Olha que coisa linda, hein, irmão? Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei. Olha lá. Ele já estava novamente junto com Paulo no ministério. Olha que ele fala, Marcos, primo de Barnabé, ele saúda também, e sobre quem teve instruções, e se ele for ter convosco, acolhei. Agora eles já estavam juntos na obra de Deus novamente. Ou seja, eles tiveram um conflito, tiveram desentendimento, mas eu não sei de quem partiu-se de um lado, de ambos os lados, mas Jesus os levou à comunhão novamente. Não é? Porque somos irmãos em Cristo, o amor de Cristo tem que falar mais alto. Olha que coisa espetacular, irmãos. Ele deu aquela bronca de João Marcos, mas agora ele já falando aqui, ó, Marcos, primo de Barnabé, acolheiro, já estava fazendo junto o trabalho com Paulo. Então o conflito havia o quê? Sido sanado. O conflito havia sido sanado. Por causa do quê? Do amor de Cristo. Agora, olha lá em Filipenses, irmãos. Agora nós temos um conflito aqui no capítulo 4, entre duas pessoas que a gente não sabe quem é, que trabalhavam para Deus. Filipenses 4, anterior a Colossenses, versículo 2 e 3, duas mulheres que estavam agora em conflito. Elas têm um nome muito bonito, inclusive. Olha lá. Quando Filipenses anterior a Colossenses, ó. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Olha que nome lindo, hein? Evódia e Sintique. Pensem concordemente no Senhor. A ti, que é o companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha só. Evódia e Sintique haviam ajudado Paulo, se esforçaram comigo no Evangelho, mas por algum motivo estavam brigadas agora, não é? Estavam em conflito com a Evódia e a Sintique. Eu dou risada do nome, né? Um nome não usual, né? Vamos dizer, de hoje. E o que Paulo fala? Que elas pensem concordemente no Senhor. E ele pede o quê? Que a pessoa a qual ele está escrevendo aqui, na carta aos Filipenses, que essa pessoa venha a ajudá-las. Ou seja, nós não temos que ser aqueles que vai botar uma lenha na fogueira, não é? A gente tem que ser aquele que vai procurar ajudar. A gente deve ser apaziguador, não contencioso, não fazer intriga entre irmãos, porque e lá em Provérbios fala as 7 coisas que Deus detesta, e a 7ª ele abomina, e a 7ª vai fazer intriga entre os irmãos, não é? O Senhor, Ele quer que a gente seja apaziguador, não é? Ele quer que a gente sempre esteja procurando ser aquele que procure o que? Sempre trazer paz, não é verdade? Como eu disse, os conflitos, eles vão existir. O momento, às vezes, de ficar a cabeça quente, vai ter, mas isso não pode nos dominar. A paz do Senhor, a paz de Cristo, o amor tem que falar mais alto.
Aleluia. Porque, irmão, se nós estamos numa igreja, e se você de repente tem um conflito com alguém, e de repente aquele alguém não aparece mais na igreja, e você fica contente, irmão, você está bem na carne. Desculpa falar, mas a cartona está tomando conta de você. Porque a gente tem que sentir falta quando a pessoa não está na igreja. A gente tem que desejar estar vendo aquele irmão, aquela irmã junto. Isso é amor, o verdadeiro amor de Cristo é esse. Não é extinguir, é querer a pessoa fora. Quem quer o diabo. A gente tem que querer que cada um mais ajude o outro, fortaleça o outro. Não é? Esse é o ministério do Espírito Santo de Deus. Que cada um mais esteja ajudando o outro. Jamais a gente pode se alegrar a ponto de dizer: o fulano se desviou, sabia, já desconfiava. Carnal, está sendo carnal. A gente jamais pode ter esse pensamento, jamais. Quando Paulo ficou sabendo que essas duas que trabalharam com ele na obra do Senhor estavam ali em atrito, ele pede aqui para o irmão que as auxilie, que as ajude, não é? Ele não fala: mas essas aí me ajudaram, agora estão assim. Quer dizer, ele não está na pedra. Ele fala: ajuda lá, auxilia elas. Irmãos, mas talvez um dos maiores conflitos que nós temos, vamos agora para Gálatas, anterior a Filipenses. Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2. Esse é um dos maiores conflitos que nós temos entre apóstolos do Senhor. Gálatas 2, o versículo 11, diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti face a face. Cefas é o Pedro, é Paulo aqui falando. Porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se tementos da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil, e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Para aí, irmãos, esse foi um conflito daqueles. Paulo estava lá em Antioquia. Paulo estava com ele, tendo um determinado tipo de comportamento. Ou seja, estava comendo, eles eram judeus, os judeus naquele tempo eles ainda não comiam junto com quem não era judeu. Mas a partir do momento que a fé cristã começou a se expandir para os gentios, que somos nós, eles começavam a comer junto com os judeus. E Pedro estava ali comendo junto com Paulo, junto com os gentios. Daí chegaram as pessoas lá de Jerusalém, da parte de Tiago, que era contra isso aí, os da circuncisão, que era contra que judeu se alimentasse na mesa ali com os gentios. E daí o Pedro, temendo a eles, parou de comer ali junto com os gentios e foi pro lado deles, até o Barnabé também foi pro lado deles. Aí o Paulo olhou e falou: você está errado, e você é digno de repreensão. O Paulo falou para Pedro: porque você é judeu e vive como gentio, e agora você quer fazer os gentios viverem como judeus? Irmãos, olha, mas uma repreensão e outra coisa, falou na presença de todo mundo. Pedro, aquele que era o principal apóstolo, recebendo uma bronca daquele que chegou depois, que foi o Paulo, que nem estava junto com os apóstolos, que veio depois. Irmãos, seria motivo para esses dois aqui, olhando assim, não conversarem nunca mais um com o outro. Seria motivo para o Pedro pegar de repente uma carta e detonar Paulo.
não é? Acabar com Paulo. Mas quem é ele? Quem pensa que é ele para falar assim comigo? Eu estava com Jesus, ele chegou agora e quer me repreender. Não é? Podia. Mas olha o que aconteceu. Vamos agora para a segunda carta de Pedro. Já é essa carta escrita bem no fim da vida de Pedro e muito depois desse acontecimento. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 14 e 15. Segundo Pedro, capítulo 3, versos 14 e 15. Olha o que Pedro vai escrever. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que ele foi dado. Olha como ele chamou Paulo, o nosso amado irmão Paulo. Ou seja, com o tempo, Pedro viu que realmente ele mereceu aquela repreensão. Ele viu. Ele não falou aqui diminuindo a Paulo, mas me chama o quê? Nosso amado irmão Paulo. Mas por que isso, irmãos? Isso é Cristo na vida da pessoa. Porque o conflito ali existiu porque Paulo precisou repreender. Paulo não estava errado. E quando a pessoa é repreendido, se aquela pessoa ela analisar e ver que ela não está errada, ela tem que aceitar aquilo e saber que aquilo foi para o bem dela. Que aquilo foi para o bem dela. Não é? A Bíblia fala para não repreender o tolo, mas repreende o sábio. Porque o tolo vai ficar contra você, mas o sábio vai ficar a teu favor. Porque ele vai ver que você muitas vezes merecia a repreensão. Então, a palavra de Deus, irmãos, é maravilhosa. O amor de Deus, ele não nos leva a ficar guardando rancor dentro de nós. Porque a maior derrota que nós temos, nós cristãos, é se nós ficarmos guardando rancor dos outros. Essa é a nossa derrota. Essa é a nossa derrota. Porque eu repito, irmãos, todos nós somos falhos. Não dá para você agradar todo mundo, não dá, eu sei, mas não vamos ter rancor. Não vamos ter rancor. Porque Cristo Jesus, Ele nos perdoou. Colossenses, irmãos, capítulo 3. O conselho que Paulo dá para todas as igrejas. Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, versículo 12 e 13. Reveste-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Esse é um conselho para todas as igrejas, de todas as épocas, desde a época do cristianismo até aqui, desde o começo do cristianismo até aqui. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, perdoai assim como o Senhor nos perdoou. Ou seja, a base para a gente perdoar outro é Cristo que nos perdoou. Assim como Ele nos perdoou, eu vou também perdoar. Isso não só dentro da igreja, da família, em todo lugar. Porque a gente não vai ficar, irmãos, remoendo o que as pessoas fizeram. Porque se a gente ficar remoendo, você não vai perdoar. Mas se você olhar para Jesus e ver como Ele te perdoou, então você também vai ter força para perdoar o próximo. Não precisa nem abrir, já estou encerrando. Gálatas 5, versos 14 e 15 fala: porque toda lei se cumpre um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Se ficar só se mordendo e devorando ao outro, a igreja vai ser destruída. Amarás o teu próximo a ti mesmo, é o cerne da palavra de Deus. E eu vou encerrar, irmãos, mas eu preciso ler uma frase que eu vi num livro, eu anotei na minha Bíblia.
porque eu achei maravilhosa essa frase. Eu anotei aqui na parábola do credor incompassivo, que diz assim: a sociedade dos perdoados fica sem sentido se os que são perdoados não perdoam. A sociedade dos perdoados, que somos nós, perdoados em Cristo, ela fica sem sentido se os que são perdoados não perdoam. Não tem sentido. Nós somos todos perdoados por Cristo, estamos aqui por Jesus, mas se a gente não consegue perdoar uns aos outros, não tem sentido a reunião. Não tem sentido, irmão. Porque Deus, Ele não está nem aí se você vem todo o culto, mas se você não cumpre a lei do amor, não adianta nada. Não adianta nada a gente ser cumpridor de doutrina religiosa. Isso não adianta nada. Você pode vir tudo quanto é culto, você pode fazer tudo na igreja, mas se você não ama, se você não perdoa, está fora. Palavra de Deus, não é eu que estou falando. Então nós precisamos, irmãos, mais do que tudo, é termos amor. É termos amor uns pelos outros. Conflitos vão existir, mas o amor tem que falar mais alto. O perdão tem que falar mais alto. A gente tem que aprender que, como diz aquele hino, uma alma custa caro, custou o sangue de Jesus na cruz. E o que nós temos que fazer com aquela alma, que também, assim como nós somos comprados, ninguém está sendo salvo que é melhor que o outro, pelo sangue de Jesus. Nós temos que ser pessoas amorosas. Nós temos que ser amorosos. Nós temos que espelhar o amor de Cristo. Do contrário, irmãos, é tudo à toa. Rotina religiosa que Deus abomina se você não ama ao teu irmão. Porque a palavra de Deus diz: se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Está lá no primeiro bloco. Eu vou colocar o hino, irmãos. Vamos ficar em espírito de oração. Fique de oração, irmãos. Fique em espírito de oração. Vai ficar olhando para mim, irmão. Fique em espírito de oração. Minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais amor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, com isso meu Senhor sempre a amar. Com isso eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que ama nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, estarás com Cristo meu Senhor sempre a amar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo
nosso testemunho. Eu já estive aqui pedindo perdão. Porque o Senhor me ensinou uma coisa: na casa de Deus, as coisas não se resolvem com ira, mas com amor. Eu agradeço a oportunidade.